Vamos ouvir o professor Marco Antônio Villa sobre esse assunto? Professor, são mudanças radicais de versão em 10 dias, um pouco mais, um pouco menos, não é? Bom dia e boa terça-feira para o senhor. Bom dia Colombo e bom dia a todas e todos que nos acompanham. Você resumiu muito bem a questão. Quando você fica variando as versões, é que você está mentindo, né? A verdade só tem uma versão, a mentira tem inúmeras versões. E ele mentiu, ponto. E nós soubemos de tudo isso, começa todo o processo de esclarecimento graças a algo que o ex-presidente odeia, liberdade de imprensa. Quantos jornalistas foram maltratados no seu quadrênio presidencial, ameaçados de morte, perseguidos, alguns tiveram de sair do Brasil, né? Então foi a imprensa que, cumprindo seu papel histórico num país marcado pelo arbítrio, e graças a Deus nas últimas décadas não, porque temos a Constituição de 1988, é que foi revelando. Por outro lado, a importância das instituições de Estado, como a Receita Federal, concurso e estabilidade. Foi essencial e a ação republicana dos funcionários da Receita Federal. Todos são iguais perante a lei, reza o caput do artigo 5º da Constituição. A lei é absolutamente clara, não há desprendimento por parte do presidente. A lei é clara, e não precisamos chamar o Arnaldo. A lei é claríssima, né? Ou seja, se refere à questão de perfumes, roupas e não a presentes bilionários. E não há exagero na expressão bilionários. Nunca na história do Brasil, reafirmo, um presidente recebeu esse tipo de presente. E nunca, em qualquer democracia do mundo ocidental, um presidente da República, no mundo ocidental, recebeu um presente desse valor de outro governo. A gente precisa saber se é presente ou não, pode ser outra coisa. Além disso, vale destacar que tem, portanto, é absolutamente inusual tal comportamento, a participação das Forças Armadas, né? Um almirante de esquadra, ele é treinado durante décadas, para desenvolver suas atividades funcionais, em especial a defesa do nosso mar territorial. Um almirante desempenhar esse papel como almirante bento é lamentável, mais do que lamentável para ele, para a instituição Marinha. A Marinha é a primeira arma do Brasil independente. Por isso que até que na Constituição vem primeiro Marinha, Exército e Aeronáutica. Era chamada, durante o Império, de Armada. Então é lamentável que o almirante tenha se prestado a esse tipo de papel. A primeira-dama está viajando aos Estados Unidos para combinar a versão com o marido sobre o que falar quando voltar. Porque ela disse que não sabia de nada, o que não condiz com o que nós assistimos, que o almirante disse, e o outro militar quando foi ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Portanto, há um conjunto de mentiras muito grande. A verdade é uma só, as mentiras são múltiplas. Por fim, a questão que envolve o senhor Augusto Nardes. Ele deveria até falar, olha, há um conflito de interesse, eu prefiro não julgar essa questão. É bom lembrar, faço questão a quem nos acompanha, Colombo, que o Tribunal de Contas não faz parte do Tribunal Judiciário, do Poder Judiciário. Tribunal de Contas da União, dos estados e de duas cidades, São Paulo e Rio, que por incrível que pareça tem tribunais de contas nas duas capitais, eles são órgãos que assessoram o poder legislativo. Eles não são, nesse sentido, tribunais e nem parte do poder judiciário. Então o senhor Augusto Nardes deveria dizer, olha, eu estou impedido, né, frente ao que eu disse naquela mensagem golpista, que ele sabia do golpe de Estado. Será que ele já tinha lido também uma das minutas, que até agora a gente não sabe, cadê Marcos Duval? Em suma, para resumir essa questão e ficar restrito ao ponto das joias, há uma verdade só, que nós descobriremos graças às investigações da Polícia Federal, sua expertise, a Receita Federal e muitas mentiras. E quem perde com isso? Bem, primeiro, internamente perde o senhor Jair Bolsonaro e sua esposa e seu grupo político. Segundo, perde o Brasil. Pega muito mal externa, né? Para a política externa. Nós tivemos um presidente que recebia presentes, vamos chamar assim, de suspeitos, para ser bem educado, né? Graças a, lembrando aquele romance, outra vez do século XVIII francês, e filme, um grande filme, falamos de cinema ontem, Ligações Perigosas, com as ligações perigosas que a família tem ali no Oriente Médio. Ali se mexer, tem um vespeiro que vocês não imaginam o tamanho.